Falar com nosso Deus. Pai amado, Deus querido, Deus bendito, Deus eterno, soberano, Deus de graça, compaixão, misericórdia e poder. Deus que não desampara aquele que em Ti confia, que em Ti se refugia. Nós Te glorificamos pelo privilégio desta manhã, Senhor, pois Tu dissestes: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, Tu estarias presente no meio destes. Aqui estamos nós, Senhor, e invocamos o Teu santo nome, com temor e tremor, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o Seu nome em vão. Mas declaramos que Tu és Senhor. Tu estás acima de todas as leis, de todos os domínios, de todos os poderes, pois Tu tens dito que Tu és Senhor. Com o Teu senhorio nós Te suplicamos nesta manhã, nos liberta, Senhor, daquilo que ainda precisamos deixar para trás, para que o Teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas. A Tua bênção nós pedimos nesta manhã, pois sem Ti nada podemos fazer. Nos dá a Tua graça, o entendimento, nos dá a revelação pelo Teu Espírito, e glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos então caminhar um pouco mais. Falamos dos cavalos de Apocalipse, os 4 cavaleiros que representam o reino de Satanás. Falamos de arrebatamento da igreja. Falamos um pouco de grande tribulação, que será quando a igreja já não estiver mais na terra. Quem vai encarar todo o período da grande tribulação e vai sofrer os mais terríveis golpes, quem será? Israel vai ser quase que dizimado. Israel vai sofrer coisas indescritíveis. Quando você vê ali, falando no profeta Zacarias, que trata muito desse assunto, ele fala de casas arrombadas, mulheres forçadas, crianças caindo à espada, fomes, horrores. Por quê? Porque Israel não aceitou o Messias, e ao contrário, ainda disseram que caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste justo, o sangue deste homem. E desde aquela época isto tem se cumprido. Foi o que eles pediram quando lhes foi apresentado o homicida, o salteador, o assassino, que era Barrabás, e foi apresentado Jesus, o justo, sem pecado, íntegro. Eles pediram Barrabás. Então é o que eles têm tido desde então: homicídios, horrores e tantas outras coisas. Amém? Porque por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado. Assim a nação de Israel está ainda, se eles consideram que o holocausto com Hitler foi terrível e foi real, por mais que alguns tentem dizer que o holocausto não existiu, não é possível desmentir o holocausto. Existem fotografias reais que comandantes da Alemanha tiraram de campos de concentração, multidões de mortos, judeus morrendo de fome, os piores horrores que se imaginam. Existem as fotografias reais daqueles episódios, quando Hitler quis exterminar o povo judeu. Mas aquilo talvez ainda não possa ser comparado com o que está para vir à frente, porque a respeito do tempo que está para vir à frente, o que Jesus disse dele? Dia igual não houve, e depois não haverá. Então o holocausto também não se compara a esse tempo em que nós chamamos de grande tribulação, profetizada em Mateus 24, a respeito da nação judaica e a respeito do mundo todo, porque a igreja está espalhada no mundo todo, e a igreja também que não for arrebatada, igreja, não estou falando de denominação, estou falando de cristãos que não levam uma vida a séria, né? Então, a igreja não arrebatada e Israel
passarão por coisas terríveis, mas Israel passará por coisas mais terríveis. Isso eu estou falando não a nível de eternidade, estou falando a nível de planeta Terra. Por quê? Com a igreja vai se dar duas coisas. Haverão pessoas na igreja que simplesmente diante da dificuldade, da pressão do anticristo, elas simplesmente negarão a Cristo e vão sobre a terra viver uma vida que se possa dizer assim até normal. Mas terão aqueles que não negarão a Cristo. Esses vão passar por momentos difíceis. Com Israel já é algo diferente. O camarada, basta se dizer judeu, ninguém quer saber do que ele professa. Ninguém vai querer saber o que ele crê ou não, se ele vai querer fazer aliança com o anticristo ou não. O mundo estará marchando para exterminar Israel, porque a simples menção do nome Israel já faz lembrar Deus. O anticristo desejará banir Israel completamente. Israel ainda está para passar e a humanidade ainda está para contemplar os piores horrores que os olhos humanos poderiam contemplar sobre a face desse planeta. Serão coisas que dificilmente se poderá depois narrar. Só em narrar já vai causar espanto. Então é um período que está para vir depois que a igreja transbordante do óleo, como diz Mateus 25, estiver saindo do planeta Terra pelo arrebatamento da igreja. Então nós vamos ter depois desse período o que nós chamamos de fim da grande tribulação. Como será caracterizada o fim da grande tribulação? Aqui está aquela nossa linha do tempo tão tradicional, né? De 7 anos do reinado do anticristo, divididos em mais ou menos 3,5 de um período de falsa paz para 3,5 finais, aonde nós acharemos aqui o período chamado grande tribulação. No finalzinho deste período da grande tribulação, estará acontecendo a guerra do Armagedon, que é um vale entre o mar Mediterrâneo e a Cordilheira do Carmelo, também um vale conhecido como Megido, em que as pesquisas dizem que este vale está passando pela sua 21ª, né? 21ª restauração, é isso que eles dizem? Reconstrução. Sim, o 21 eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que o 21 é o apontamento para o retorno de Cristo. Eu estou dizendo que é. Aí vai aparecer uns patetas, mas dia e hora ninguém sabe. Tá bom, não vai nem precisar de relógio, não vai nem precisar de calendário. Estou falando que no 21 está apontado para o retorno de Cristo, e este vale está na sua 21ª restauração. Nós estamos no século 21. Eu afirmo, eu aposto a minha vida que Jesus vem neste século e vem depois do ano 50. Agora, esse vale, Armagedon, geograficamente bem localizado, onde todos os grandes generais dizem, aqui está a planície perfeita para uma grande guerra. E realmente, eles estão certos. O espírito do diabo está profetizando por aí também, e até o que é certo muitas vezes. Mas, então, esse períodozinho final, a guerra do Armagedon, nós teremos, como diz Zacarias, eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Deus vai demonstrar o seu amor por Israel. Que Israel é esse que Deus vai demonstrar o seu amor? O amor de Deus que vai ser demonstrado por esse contingente Israel é a promessa que ele fez de abençoar a quem? Abraão, Isaac e Jacó. Ele fez uma promessa a estes homens de abençoar e livrar a descendência deles, em que eles nunca seriam banidos da terra, sempre ocupariam a terra na presença dos seus adversários. O socorro de Deus a Israel não é por Israel, é por Abraão, Isaac e Jacó. Ele é fiel à sua palavra, ele promete, cumpre.
Nosso Deus não é político, né? Ele promete e cumpre. E ele falou o quê? Eu visito a maldade dos pais nos filhos até terceira, quarta geração, mas faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele fez uma promessa a Abraão. Abraão recebeu o título de amigo de Deus. Isso aí é uma coisa que, quando eu falo isso, eu fico meio fora de mim, né? Se Deus olhar e tratar na Escritura e dizer assim, Abraão, meu amigo. Poxa, um amigo é aquele que você confia nele. Deus confiou em Abraão. Então, é uma coisa realmente muito séria. Nesse período aqui, quando Israel estivesse sendo cercado por todas as nações, Cristo se manifestará aonde? Monte das Oliveiras, e dará o livramento, diz Zacarias capítulo 14, 12, por ali, em que a carne dos inimigos apodrecerão, quando um grande exército estará em Megido, mas a carne desses inimigos apodrecerá, os seus olhos saltarão das suas órbitas, o sangue chegará até ao freio dos cavalos. Quanto tempo será necessário para que sejam sepultados todos os mortos? 7 meses. Imagina, demorar 7 meses para sepultar mortos, com recursos de tratores que fazem covas em poucos instantes. 7 meses para sepultar mortos. Então aqui será o fim do reinado do anticristo. Aqui será encerrado os seus 7 anos de reinado, e Cristo vem no Monte das Oliveiras e estabelece o seu milênio, 1000 anos de governo de Cristo sobre a terra. Aqui é onde nós chegamos. O diabo que liderou os exércitos do mundo contra Israel durante 1000 anos, ele estará preso. Satã estará preso aonde? No abismo. Não estará no inferno. Amém. Quando demônios caírem no inferno, de lá não saem mais. Existem pessoas hoje no inferno. Pessoas, o que eu digo pessoas? Espírito e alma de seres humanos estão no inferno, mas no inferno hoje não tem nenhum demônio. Tu vai até ouvir testemunho aí, né? De uns bruxos, os feiticeiros, que enganados pelo diabo, afinal de contas o camarada era bruxo e feiticeiro. Ele não discerne, ele vem, se converte, começa a contar coisas lá do espiritismo como se fosse verdade. Ah, que o diabo me levou numa reunião no inferno. Incrível, impossível. O diabo não tem acesso ao inferno. Quem é que tem as chaves da morte do inferno? O diabo não tem acesso ao inferno. A autoridade sobre o inferno é dada a Cristo. E outra coisa, as pessoas chegam, eu cheguei no inferno, que nem aquele Adão de Campos, né? Ele é uma vergonha, é uma desgraça, é um miserável. Cheguei no inferno e vi o diabo sentado num trono. Olha, só se foi dentro da casa dele que ele viu o diabo. Só se foi dentro da casa dele. O inferno não tem nenhum demônio. Os demônios estão aprisionados num lugar chamado abismo. Abismo não é o inferno, nem é o lago de fogo. Quando os demônios forem lançados no inferno, dali também serão projetados para o lago de fogo e enxofre, que é uma consumação. As almas de seres humanos que partiram da terra sem a entrega de suas vidas no altar de Deus, esses sim estão no inferno, ou Hades, ou Seol. Hades, Seol, inferno, são 3 palavras, 3 idiomas diferentes, que significam a mesmíssima coisa. Então, almas de seres humanos estão no inferno, estão em tormento. Quando se cai no inferno, se está em tormento, não está reinando em ar refrigerado, como alguns patetas feiticeiros dizem. O problema é esse, que as pessoas mal se convertem, nem conhecem a Escritura, não conhecem a verdade, e já querem gravar testemunhozinho e saem por aí pelas igrejas, vazios. Conhecem da magia negra, mas não conhecem da magia da luz. E aí começam a falar um monte de besteira. Então, 1000 anos, Satanás preso no abismo, e
a terra viverá o seu maior período de glória, né? Uma restauração semelhante ou igual, não sei, ao tempo de Adão. No tempo de Adão, Deus não falava diretamente com o homem? Não falava diretamente? De alguma maneira, talvez não entendamos tudo, mas falava, não falava? Diz que na viração do dia, vinha o Senhor e conversava com Adão. Também aqui será semelhante, porque quem estará reinando? O próprio Cristo, com o seu corpo ressurreto, estará reinando e estará falando diretamente com os homens. Então, o período de 1000 anos que está prestes a acontecer, ele é semelhante ao tempo de Adão. Os homens voltarão a viver. A Bíblia diz que aquele que pecar somente aos 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer, hoje as pessoas mal chegam aos 100 anos. Então, quer dizer, existe ali uma situação. Aquele que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O boi vai comer capim com cabrito, com leão. Vai ser, quer dizer, uma harmonia completa. A violência, o derramamento de sangue será terminantemente proibido. Ali, mais do que nunca, veremos que Jesus Cristo realmente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estamos repetindo esse período, né? 1000 anos, encerra-se mais uma situação, depois vem a batalha final, quando o diabo é solto novamente, reorganiza seus exércitos, mesmo pegando aqueles que nasceram durante o milênio, mas muita gente viveu no milênio, perderam os seus privilégios, como já temos visto muita coisa, porque no milênio não adianta dizer Constituição sempre foi lixo. No milênio ficará provado que Constituição é lixo. Hoje a Constituição é um lixo, mas no milênio provaremos que ela é um lixo. Deus mesmo estará provando que Constituição é lixo. Então, o que será dos advogados? Dos juízes? O camarada tinha o mais alto posto. Vem Jesus, implanta o milênio, o que o juiz vai fazer? Se ele tem que sentar no banco e eu vou julgar ele, ele vai gostar? Ele vai dizer, mas aquele camarada é semi-analfabeto, mas sabe Bíblia. Tu não sabe? Senta aí. No milênio vai mandar é isso, Bíblia, Escritura, é Cristo reinando com os seus. Então, muita gente vai estar insatisfeita. Quando o diabo for solto, depois dos 1000 anos, vai provar os corações daqueles que viveram durante o milênio e vai provar os corações daqueles que nasceram durante o milênio. E vai encontrar corações ainda, apesar da glória do milênio, vai encontrar corações propícios à sua manifestação. E aí o diabo reorganiza os seus exércitos, marcha contra Jerusalém, cai fogo do céu e consome todos os exércitos inimigos. A diferença do abismo e do inferno é justamente que a Bíblia mostra, entende? A Bíblia trata diferente. A Bíblia mostra que existe um inferno, que é um lugar de tormento, e a Bíblia mostra que existe um abismo. Lá em Apocalipse, diz que nesse período da grande tribulação, foi dado a permissão para que fosse aberto o poço do abismo. E saíram demônios que chegou a escurecer o sol. Isso aí significa uma operação maligna muito grande. Então, aquela abertura é do abismo, não é do inferno. O que esses demônios estão fazendo e por que esses demônios estão no abismo? São demônios com um poder, uma influência muito grande. Deus, por misericórdia da humanidade, quando Satanás se rebelou, arrastando 1/3 das estrelas do céu, Deus, por misericórdia da humanidade, não permitiu que todos os demônios viessem sobre a terra. Nós estaríamos com a chance muito reduzida. Então Deus pegou aquela turma da pesada, não permitiu que eles atuassem sobre a humanidade, mas permitiu que uma turminha esteja por aí fazendo essa arruaça toda que nós vemos. Então a Bíblia trata abismos
de uma situação, inferno de outra situação. Igual paraíso e glória de Deus. O paraíso não é a nossa morada final. Muita gente diz, eu quero tanto ir para o paraíso. A gente entende o que a pessoa está dizendo, mas o paraíso não é a morada final. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas Moisés e Elias não estão no paraíso. Já passaram disso aí. Bom, então esse é o detalhe. A própria Bíblia que faz a diferença de abismo para inferno. Aqui, seguindo, muitas perguntas surgem, né? Como que nós vamos viver no milênio? Ainda mais que a Bíblia é clara lá em Apocalipse em dizer que alguns servos de Deus, esses alguns devem ser milhares e milhares, né? Retornarão com Cristo. Então as pessoas questionam muito. Como que vai ser o nosso corpo? Como que é isso? Como que é aquilo outro? Olha, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressurreto dentre os mortos, ainda apareceu para os seus discípulos, não foi? Durante quantos dias? Durante 40 dias Jesus foi identificado fisicamente e falava com os seus discípulos normalmente e falava a eles ensinando a respeito das coisas do reino de Deus. Então nós também teremos o nosso corpo restaurado de alguma maneira pelo poder de Deus e estaremos, nós quem? Aqueles que Deus achar que tem que voltar a esse mundo, né, para o reinado milenar, porque Deus vai precisar de obreiros e Ele vai trazer, a Bíblia diz, eu estou dizendo que a Bíblia diz, por que eu faço esse enfoque? Porque muita gente ouve isso e diz, não é bem assim não, eu estou afirmando, é dúvida, não é dúvida não, eu estou dizendo que servos de Deus voltarão. Inclusive Jesus fala até para os apóstolos diretamente, né? Quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, na sua manifestação tal, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel é menção da terra, não é menção do céu. Esse referencial, tribo de Israel, não existe lá no céu. Isso é coisa da terra. Então a Bíblia é muito clara. E reinarão com Cristo 1000 anos. Não tem essa expressão lá em Apocalipse? Reinarão com Cristo 1000 anos. Então, seres humanos voltarão do céu. Muita gente acha essa ideia completamente doida. É só ler Apocalipse capítulo 19 e 20 que a loucura deixa de existir. Está lá com todas as letras. Voltarão, reinarão com Cristo 1000 anos. Aí as pessoas fazem muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Irmão, às vezes tem coisas que estão pela frente para acontecer que a nossa mente ainda não consegue alcançar. Tinha coisas algum tempo atrás que quando se falava assim, olha, o anticristo vai reinar, se pensava num monte de coisa, né? Quando dizia assim, a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, a besta que sobe do mar. Todo mundo esperava que a qualquer momento fosse sair um ser animalesco imenso diante do mar, do oceano e viesse reinar. Mesma coisa, no milênio haverão coisas tremendas. Eu penso de uma maneira muito simples. Assim como Jesus se manifestou em carne sobre a terra, nós também seremos manifestos pelo poder de Deus. Não me prendo a nenhum outro detalhe, mas as perguntas sempre são muitas. Tem alguma aí? Nenhuma? Fala. Certo. E eles comeram. Aí eu fiquei, poxa, como é que pode um anjo ser espiritual comer coisa natural? Sim. Esse é um detalhe também. Se as pessoas, mas veja bem, eu até penso, né? Vários anjos chegaram a comer coisas naturais. Vários anjos, há vários relatos na Escritura sobre isso. Porém, eu vejo que o nosso corpo será 100% natural. Da mesma maneira, aí vem aquelas perguntas, mas será que a gente, uma vez que estiver de volta na terra, pecaremos novamente? Estaremos sujeitos a pecar de novo? E não sei o que, e vem um monte de ideia. Meu irmão, o que é o pecado? O que te leva ao pecado? É ainda a sua falta de concepção total dos fatos. Quando você está com a sua concepção completa, com o seu conhecimento totalmente refeito,
com a sua libertação totalmente realizada, você só diz uma coisa: viver é Cristo e morrer é lucro. E é com essa filosofia que você partirá para a eternidade. E é com ela que você voltará. Ninguém te convence do pecado. Você vem para servir no milênio, para colocar as coisas nos eixos. Você é o capitão de Cristo na terra. Ninguém te convence. Você não vem do céu para a terra para pecar. Você vem para ordenar, ajudar Jesus Cristo no seu reinado. Se hoje não é fácil nos convencer do pecado, e nós vemos como enigma por espelho, que dirá aquele tempo em que nós vemos face a face? Se hoje já temos um anseio de morrer por Cristo, colocar a cara no pó, pedir misericórdia, não é assim? Se hoje, quando pecamos, nos dói a alma, imagina depois de você estar lá, contemplar coisas tremendas. Paulo diz: olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Quando você retornar, a concepção de pecado, ela praticamente foi exterminada da sua mente. Nada te convencerá a agir fora do padrão de Deus. É o que eu penso. Se hoje não convence, muitos de nós chegam a um nível que não convence, nós nos tornamos problema para o Estado, para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica, para a Constituição. Por quê? Porque a concepção é muito arraigada. A voz do Espírito é muito poderosa dentro de nós. Imagina depois que você sair dessa dimensão, ir à eternidade e voltar. Pecado não vai existir no seu vocabulário. Esse é um dos pontos que eu simplesmente paro para pensar, né? Bem, então encerra-se as dispensações que estão para acontecer sobre a terra. Muitas pessoas dizem assim: tá, milênio, terra restaurada, vem batalha final, destrói os exércitos inimigos, e agora viveremos num reino de paz sobre a terra? Não, não somos testemunhas de Jeová. Não viveremos num reino de paz sobre a terra. Viveremos num reino de paz na eternidade, não sobre a terra. Não existe respaldo bíblico para a ideia de que Jesus estará reinando com seu povo sobre a terra. Não existe. Existe sim respaldo bíblico de que há uma cidade espiritual chamada Nova Jerusalém, que desce de Deus. O desce de Deus significa que Deus é soberano, tudo procede dele. Desce de Deus quer dizer procede de Deus. Hebreus escreve: a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Então quer dizer, procede dele. Ele é que fez essa cidade para o seu povo. Então nesta cidade nós estaremos vivendo eternamente. A cidade que não tem luz, por quê? Porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade. A cidade que não tem muro, a cidade que não tem divisão, a cidade que não tem casa. Muita gente está pensando, vai chegar no céu: cadê minha casa? Lá não tem casa, irmão. Onde é que eu vou dormir? Irmão, lá não tem sono. Na hora que eu estiver cansado, não tem uma TVzinha para eu tirar um cochilo? Lá não tem nada disso. Cansaço é coisa desse corpo físico sobre a terra. Sono é coisa desse corpo físico. Os anjos não dormem. Os anjos não se cansam. Não existe esse negócio. Isso é coisa da terra. E muitas vezes nós queremos, com a mentalidade da terra, entrar no céu. Jesus, só a misericórdia de Deus para a gente entrar. Não, no milênio as pessoas não vão para essa cidade. O milênio é sobre a terra, né? As pessoas vão estar reinando com Cristo sobre a terra. Depois que o diabo é solto, vem a batalha final e as pessoas serão transportadas para esta cidade. Este mundo ele passará. Hoje a ciência já está provando que este mundo foi projetado para ter um fim. O sol está se apagando, a terra está parando, ela está diminuindo a sua marcha, a sua rotação,
Entendeu? O universo está envelhecendo, mas isso já tem na Escritura. Os salmos já mostram que o universo está envelhecendo. E tantas outras coisas demonstram, tanto na Escritura, como na moderna ciência hoje, que este mundo foi projetado para ter um fim. E o fim nós já estamos vendo que ele vem mesmo. O que a Bíblia diz a respeito do céu? A Bíblia fala muitas coisas a respeito do céu, mas o muito que a Bíblia fala ainda fica enquadrado na palavra de Paulo. Ainda é aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Tem muita novidade lá no céu, entende? Então a Bíblia descreve uma cidade, mas não descreve o modo de vida dessa cidade. Ela vai descrevendo a glória do Cordeiro. Tem muita novidade para quando nós chegarmos lá. Entende? Então veja bem, a Bíblia realmente nos chama a viver pela fé. E fé é você andar confiado no que você não vê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera uma cidade celestial? Essa é a sua fé. Você está em rumo a ela. Então o que a Bíblia fala? A Bíblia chega e te diz assim, ó, tem uma cidade gloriosa te esperando. Aí o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, Deus fala contigo diretamente, te conduz à Escritura, te leva para a palavra. Se você andar nessa esperança, vai chegar uma hora que você vai se deparar com os portais da eternidade, Jesus dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Então, veja bem, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está proposto, quando? Desde antes da fundação do mundo. Então o reino já está proposto desde antes da fundação do mundo. Então não é um reino sobre a terra. Amém? É um reino na eternidade. Mesma coisa, o inferno. Onde está o inferno? As pessoas dizem que o inferno está debaixo da terra, mas não está mesmo. O inferno não é um lugar físico. Assim como o reino de Deus para nós não é um lugar físico. Não existe uma estrada que eu pegue para chegar ao inferno, nem uma estrada que eu pegue para chegar ao reino de Deus. A Babilônia Universal, certa vez divulgou num site, as pessoas acessavam lá, que uma sonda tinha penetrado profundamente no solo do planeta e se ouvia gritos, gemidos, coisas horrorizantes. Eu falei assim, é mais uma palhaçada, tinha que vir de Universal mesmo, servos do diabo. Você não tem acesso ao inferno, você não ouve os gritos que se processam no inferno. O inferno não está no centro da terra, a Bíblia nunca disse isso. Muitas vezes aparece a expressão baixar ao inferno, mas não quer dizer baixar nesse mundo, não quer dizer isso. Entende? As pessoas criam suas regras. Então, inferno não está no centro da terra, não sabemos onde ele está, e eu particularmente não tenho nenhum interesse em descobrir. Também não sabemos onde está o reino de Deus. A única referência que a gente tem de reino de Deus é que é para cima. Só isso. Mas para cima, nesse mundo infinito, que nem o homem consegue chegar ao final do universo? Que cima é esse? Só para você ter uma ideia, Paulo diz que conhece um homem que não sabe se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao... Olha o tumulto. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, mais de um céu, amém? Deus criou os céus, e Paulo diz que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Então vamos tentar descobrir. Primeiro céu, o que é ele? Primeiro céu é o cósmico que nós vivemos. O primeiro céu, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, galáxias, Via Láctea. A ciência diz que existem mais de 100 milhões de galáxias iguais a que nós vivemos. Mais de 100 milhões que estão numa velocidade incalculável. Nós não percebemos, mas o universo está num movimento 1000 vezes, 1 milhão de vezes mais veloz do que qualquer carro de corrida mais veloz que exista. A galáxia está nesse movimento e nós nem percebemos, nós nem sentimos isso. Isso tudo que o homem não consegue ultrapassar
é uma dificuldade danada. Para o homem mandar uma sonda no Marte, em Marte foi uma dificuldade danada. Até o homem chegar na Lua, e foi em quanto? Foi em 1969? Em 1969, pouquinho antes, não, pouquinho depois que eu nasci. Então é bem recente, o homem conseguiu ir na Lua. Agora conseguiu chegar em Marte com uma sonda. O homem ainda não conseguiu explorar. Não existe nem percentual para dizer do universo que o homem não conseguiu explorar. Isso tudo, esse infinito, está qualificado ainda como um primeiro céu. A Bíblia diz que Deus é o Pai de quê? Pai da eternidade. Você consegue achar o fim da eternidade? Não. Então olha onde Deus está, se Ele é o que projetou a própria eternidade. E você nunca conseguirá delimitar a eternidade. Sempre que você vai dizer, é eterno, não tem fim. Não tem princípio e não tem fim. Nós temos um segundo céu. Que segundo céu é esse? O que temos entendido, quando inclusive Paulo diz assim, o diabo, né, temos que lutar, não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes, né? Então, deste segundo céu, onde Satanás ainda possui a sua organização, ele influencia neste primeiro céu sobre as nações. Não influencia sobre as nações? Quando o anjo se manifestou a Daniel, o arcanjo Gabriel, né, que é guardião da nação de Israel, quando ele se manifestou a Daniel, ele disse o que? Olha, quando eu vim, eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia. Então quer dizer, um demônio chamado Principado da Pérsia, que veio quando o anjo partiu da eternidade com a ordem de Deus para chegar até Daniel. Ele teve que lutar com o príncipe da Pérsia, que é o atual Irã. E ele disse assim, quando eu voltar, sairá ao meu encontro o príncipe da Grécia. Isso aqui é uma coisa profética. Pode preparar que isso aí vem coisa para o final dos tempos. Então, esses principados e potestades, eles estão numa área celestial. Não é essa primeira, por quê? Porque a primeira foi dada ao homem. O primeiro céu foi dado ao homem. Não é o terceiro, o diabo não habita no primeiro, não tem permissão de habitar no primeiro, e não tem permissão de habitar, se organizar no terceiro, porque Paulo diz que o que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, que ao homem nem é lícito falar, e ele dá a entender que essas coisas são as delícias celestiais. Então, daqui para cima, com certeza o diabo não está. Do terceiro para cima o diabo não está, ele não se organizou. Quando os discípulos, quando que Jesus enviou os 70 de 2 em 2, quando eles voltaram, o que Jesus disse para eles? Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Não caiu do terceiro, porque ele já tinha sido expulso de lá. E o primeiro é do homem, então nós entendemos que o diabo está posicionado por aqui, num segundo céu. Este segundo céu, nós não temos acesso a ele. Neste segundo céu, não tem planeta, não tem cometa, não tem sistema solar. No segundo céu, não tem oxigênio. No segundo céu não tem as coisas que você precisa para respirar. No segundo céu não tem hidrogênio, não tem gás carbônico, não tem nenhum desses gases que a ciência tem descoberto aí através da química. Então, segundo céu, região onde Satanás habita, é o que temos entendido até então. É um conhecimento que, se Deus revelar algo diferente, amém. Mas até aqui é o que temos compreendido. Qual era o primeiro ponto que eu estava falando, quando eu entrei nisso? Quem lembra? As referências sobre o céu, não é isso? Isso aqui são nações que sempre lutaram contra Israel.
dominaram, investiram. Isso aqui tem a ver com o império do anticristo, que já está se formando, que é União Europeia. Eu não estou dizendo que talvez seja, eu estou dizendo que é. O império do anticristo é União Europeia, é o berço que vai chamá-lo à existência. Depois, quem vai dominar isso? A Rússia, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é representada por um urso. Ela será a besta que vai assolar o mundo dentro de poucos anos. Eu não estou dizendo que talvez seja isso, eu estou afirmando que é isso. A União Soviética voltará com o ideal do comunismo e vai tentar massacrar a humanidade. Quem não se curvar a ela vai ter que derramar sangue. Só a porta do arrebatamento será o escape da igreja. Mas enquanto a igreja estiver aí, ela também não conseguirá reinar plenamente, porque o diabo nunca reina plenamente enquanto existir um servo de Deus cheio do Espírito Santo que faça uma oração. Então, onde é o inferno? Onde é o céu? Não, a referência que nós temos de céu é simplesmente para cima. Inferno, não posso nem dizer que o inferno é para baixo. Isso. Ali é uma coisa assim bem complicada. O que acontece? No Antigo Testamento se tinha a seguinte ideia. No Antigo Testamento, eles acreditavam, isso é uma teologia seríssima, o Hades, que significa inferno, para o Antigo Testamento, Hades não era só inferno, era chamado a região dos mortos. Esse Hades seria, para os judeus, dividido em duas partes. De um lado, salvos, de outro lado, perdidos. Esta era a ideia que o judeu tinha daqueles que partiam para a eternidade, salvos ou perdidos. Jesus usa a mesma ideia que eles tinham. A água que o perdido pede não é água. Por quê? Aqui ele já não está mais num corpo carnal que necessite de água. Ele está num corpo espiritual. E o corpo espiritual não bebe água. O mundo da eternidade não existe água. Essa água H2O não existe no mundo espiritual. Então, quando ele pede água, Jesus está usando uma simbologia, está falando de uma parábola para descrever coisas que não é para qualquer um, como a Bíblia não foi escrita para qualquer um. Pois a Escritura diz: derramarei água sobre o sedento. E água é o quê? A palavra. Então, o que esse homem desejou? Eu quero uma gota, olha, manda Lázaro aí. Manda o salvo tem a água. O salvo tem a palavra. Manda Lázaro que molhe o seu dedo aí numa água e refresque a minha língua. Ora, refrescará língua. Da língua procedem as... Então esse homem queria a palavra. Que palavra? Palavra que ele já tinha rejeitado. Porque Jesus confirma isso quando ele diz assim: olha, manda alguém falar para os meus irmãos. Jesus fala assim: não, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas representam a palavra. Se aqueles irmãos dele, na casa dele, tinham como ouvir a palavra, então ele também teve como ouvir a palavra. Então ali ele está pedindo, não é água, é a palavra. Aí aqui, essa era a ideia. Então Jesus demonstrou: olha, entre nós e vós tem um grande abismo, os daqui não passam para aí, nem os de cá para aí. Enfim, os daqui não passam para lá, nem os de lá passam para cá. Então Jesus está usando a mesma ideologia que o judeu tinha, da região dos mortos, para dar a eles uma lição. E a lição ali vai muito além disso, vai muito além, é muito tremenda e muito gloriosa. No Novo Testamento, a ideia dessa situação aqui, ainda mais que parece Paulo usa a expressão que Jesus levou cativo o cativeiro, e muita gente entra por essa teologia. Eu prefiro não entrar
porque eu não a considero essencial à fé cristã. Tipo, onde está o céu? Não vai fazer diferença na minha vida. Onde está o inferno? Não vai fazer diferença na minha vida. Eu procuro me ocupar, o pouco tempo que eu tenho para estudar, para ler, eu procuro me ocupar daquilo que é essencial e prático para a igreja e para a vida cristã. Tudo é importante, mas eu estou falando do meu tempo. Tudo é importante. Conhecimento não é para ser desprezado, mas eu considero que a necessidade hoje, que nós estamos vivendo, não é para entrar nesse detalhe. Pelo menos no meu ministério, Deus não me deu essa direção. Eu tenho que falar de coisas bem práticas, porque a igreja está precisando de restauração e não desses pontos teológicos tão complicados. Então aqui dá um entender no Novo Testamento que Jesus, quando diz assim, eu tenho as chaves da morte, do inferno, é aquelas palavras todas, e que ele foi projetado às regiões mais baixas da terra, etc, etc, tudo aquilo dá um entender para muitos que estudam a teologia, que Jesus foi lá, nessa região dos mortos, pegou o local dos salvos, que é também chamado paraíso, e o transportou para uma outra região. É isso que dá o entender quando se entra nessa questão, que Jesus fez uma separação, deixou os perdidos num canto e arrastou os salvos para outro canto. Por isso que hoje se tem, antigamente se tinha essa ideia e hoje não, se tem uma ideia de que o paraíso está completamente destacado. Isso aí dá para a gente estudar muita coisa, dá para escrever muitos livros, mas eu considero que hoje a igreja não tem condição de se aprofundar nisso. Nós perderíamos um tempo terrível e não falaríamos de coisas mais essenciais. Sim, veja bem, hoje a Rússia está lá com o sistema dela, mas quem convive lá dentro, entendeu? Vê, na Rússia não tem mais princípios morais, estão banidos, e é isso que o diabo gosta, é aí que ele reina. Então o falido que a Rússia está é justamente aquilo que o diabo quer que ela esteja. Agora, União Europeia, a Bíblia fala, as profecias, elas falam sobre a União Europeia, não fala? A união das 10 nações, vista por Daniel, profetizada em Apocalipse, uma série de coisas. E a Bíblia fala também da besta. Besta, antigamente, era chamado o urso. O urso era chamado de besta. E em 1977, um artista plástico fez como símbolo para a Rússia o urso pardo. Parece que é pardo de propósito, né? Vai virar. Quando ele virar naquilo que ele tem que ser. Então, em 1977, a Rússia ganhou como símbolo uma besta. Antigamente era chamado de besta. Hoje é chamado cientificamente de urso. Então, a Bíblia mostra isso. União Europeia, a união das 10 nações, ou o renascimento do Império Romano do Ocidente, também chamado de o dragão, porque é a união de várias nações. O dragão tem parte de vários animais, animais significam nações, o dragão passando seu domínio à besta, e a besta é qualificada como urso. Você vê isso lá no fato envolvendo Eliseu, você vê isso envolvendo Apocalipse, que fala da besta que tinha várias partes de animais, mas a parte principal para mim são os pés, e os pés eram pés de urso. Então, no que nós temos estudado aí, até redundantemente, porque é o tempo, a União Soviética é a besta, representada pelo urso da profecia de Apocalipse e o urso também de tantas outras partes da Escritura. União Europeia com a União Soviética vão assolar o mundo. Só vai escapar em paz aqueles que tiverem o azeite transbordante e desfrutarem do arrebatamento. Vamos dar uma paradinha para a gente tomar um café e já já a gente volta.